Polêmica. Se o sábado, cujo trabalho é compensado nos demais dias da semana, é feriado, como é que fica então a situação do trabalhador? Eu sou o professor e advogado Júlio Bahia e nesse vídeo vou trazer algumas reflexões sobre esse tema. É muito comum termos a seguinte situação de compensação individual de jornada, aquele ajuste entre empregador e empregado. Ao invés desta pessoa trabalhar de segunda a sábado, é normal que elas ajustem uma compensação que pode ser da seguinte forma: trabalha-se 1 hora a mais de segunda a quinta e não se trabalha no sábado, ou seja, 9 horas de trabalho segunda, 9 horas na terça, 9 horas na quarta, 9 horas na quinta, 8 horas na sexta, totalizando as 44 horas semanais, compensando, portanto, o sábado. Outra forma, também bastante corriqueira, é você distribuir essas 4 horas que, porventura, seriam destinadas ao trabalho no sábado, nos demais dias da semana, totalizando ali um acréscimo na jornada de 48 minutos. A grande polêmica do momento é, se o feriado é no sábado, então essas 4 horas aqui no meu exemplo não deveriam ser exigidas em forma de trabalho daquele seu empregado, daquele seu funcionário ou funcionária, ou seja, temos adiante o sábado 7 de setembro. Então, ao longo desta semana, a pessoa que porventura tenha ajustado uma compensação de 1 hora a mais de segunda a quinta-feira, ela então estaria livre de trabalhar essas 9 horas e, se assim trabalhasse, elas deveriam ser ou deverão ser remuneradas como extras? Essa é a indagação. E para a gente refletir aqui sobre essa temática, eu trago o seguinte ponto. Esse acordo individual de compensação é uma das formas, como a própria nomenclatura sugere, de compensação de jornada. Como ela, existem outras, como o próprio regime 12/36, previsto na CLT, o banco de horas, enfim. Vamos centrar aqui a nossa conversa nesses 3 pontos, nessas 3 formas de compensação de jornada. Qual que é a característica bastante marcante da jornada 12/36 e dessa compensação do sábado nos demais dias da semana? É a chamada previsibilidade da jornada. Ou seja, eu já previamente ajustei com o meu empregador ou com a minha empregadora os dias em que eu vou trabalhar, inclusive em que eu vou compensar essas horas. Então, no cenário em que há 1 hora a mais de trabalho de segunda a quinta, o trabalhador ou a trabalhadora já estão cientes daquela pactuação. Então, esta previsibilidade é o primeiro ponto para a gente tratar aqui e trazer, que é uma jornada previsível, já sabe quando vai compensar. E esse é o primeiro argumento que eu trago aqui, até de ordem prática, para afastar a tese de que existe, então, a necessidade de pagar hora extra se a pessoa, por exemplo, laborar de segunda a quinta, 1 hora a mais, sendo o sábado 7 de setembro feriado, que vai ocorrer também em outros sábados ao longo desse ano de 2024. Esse é o primeiro argumento, como eu disse, de ordem prática. Mas vamos adentrar aqui os meandros jurídicos, que é o que mais me interessa nesse vídeo. Um ponto central, a meu ver, é a ausência de previsão legal acerca da exigência do empregador reduzir a carga horária semanal quando o dia destinado à compensação recai em feriado. Até porque, também diante dessa ausência de previsão legal, nós temos a seguinte situação: não é só o sábado que pode ser compensado. A pessoa pode, por exemplo, trabalhar 8 horas no sábado e folgar um outro dia da semana. Então, estou trazendo aqui luz a uma outra possibilidade. Mas voltando às digressões jurídicas, eu não tenho uma determinação na CLT ou uma legislação extravagante que exija que o empregador se abstenha daquele trabalho da hora destinada à compensação. No meu exemplo, 1 hora na segunda, 1 hora na terça, 1 hora na quarta, 1 hora na quinta-feira. Então, se eu não tenho uma previsão legal, como que eu vou decidir aqui esta questão? Vamos invocar o artigo 8º da CLT, que dispõe que em situações como esta, devemos analisar a jurisprudência, deve o julgamento levar em consideração a analogia, a equidade, os princípios e normas gerais de direito, enfim, por isso que eu mencionei aqui o costume
desta prática de ser previsível com a ausência de trabalho ao sábado, sendo aquelas horas compensadas ao longo da semana. E se eu estou falando aqui em ausência de previsão legal e também analogia, e já salientei e trouxe aqui informação para vocês que a jornada 12 por 36 é também uma forma de compensação de jornada, a gente tem que, querendo ou não, analisar o disposto no artigo 59A, parágrafo único da CLT, que ele prevê que o pagamento mensal feito ao trabalhador ou à trabalhadora no regime 12 por 36 abrange os pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado e pelo descanso em feriados, ou seja, ainda que não se considere 12 por 36 até mesmo uma forma de compensação de jornada, mais um regime, enfim, analogicamente a gente pode aplicar esta mesma regra que se destina aí sim a feriados. Em qual sentido? De que, tendo em vista a previsibilidade da jornada e a coincidência daquele dia com o sábado, não faz com que o trabalhador tenha que remunerar aquele trabalho exercido em dia de feriado ou de descanso semanal remunerado em dobro. Então, podemos, repito, ainda que se entenda que o 12 por 36 não é uma forma de compensação de jornada, mas um regime de trabalho, eu não vou entrar nesses detalhes técnicos para não fugir aqui da nossa temática, a gente pode sim e deve, a meu ver, utilizar por analogia o artigo 59A, parágrafo único da CLT. E deixo aqui então essas reflexões para vocês, amparadas não só aqui no meu estudo, mas também em alguma busca de jurisprudência, cujos julgados, cujo número de processos eu deixo aqui na tela para vocês e também na descrição desse vídeo. Peço que compartilhe com seus amigos, com seus colegas esse vídeo para alcançar um número maior de pessoas e deixe também os seus comentários, as suas reflexões, o seu contraponto aqui no comentário, tá bom? Um abraço e até a próxima!